E na semana passada, alguns jogadores da seleção brasileira, que estão lá na Copa do Mundo no Catar, foram àquele famoso restaurante, daquele cara que faz assim, ó. Alguém já foi no restaurante dele aqui? Não. Aquele que faz assim? Eu fui uma vez em Mykonos, mas não comia carne a ouro não, porque eu não conseguia pagar por aquela conta. Bom, mas eles foram lá no restaurante do cara que faz assim e comeram a famosa carne folhada a ouro, né, do chefe Salt Bae, que pode custar mais de R$3.000. Éder Militão, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior e Bremer estavam acompanhados pelo ex-jogador Ronaldo. O fato é que alguns esquerdistas da mídia criticaram a atitude dos atletas. O ex-jogador Casagrande, por exemplo, disse o seguinte em um podcast no UOL. Abro aspas. A pobreza aumentou. São 62 milhões de pessoas que não têm café da manhã, almoço e janta. E os ídolos deles, quando aparecem numa matéria, estão comendo bife com ouro. Acho isso completamente desrespeitoso, além de ostentar e ser no meio de uma Copa do Mundo. Fecha aspas. O mesmo podcast, o jornalista Renato Maurício Prado falou o seguinte: confesso que quando vi os vídeos já me incomodou. Ronaldo levou alguns jogadores para comer bife com ouro. Acho uma palhaçada. Tamanho família. Ostentação besta. Que pataquada. Já o padre Júlio Lancelotti chamou a atitude dos jogadores de vergonhosa, abro aspas. A cena é chocante e questionadora dentro do contexto do que se vive não só no Catar, mas no mundo todo e do que se vive no Brasil. O humorista Fábio Porchat agora que é sócio da Nômade, né? Aquela fintech em que você se livra do seu real para comprar dólar. É isso mesmo. Fugindo aí, né, da taxa do IOF do cartão de crédito. Grande Fábio Porchat, sabendo diversificar com dólar. O humorista, ele disse o seguinte, ele também comeu aquela carne, né? Ele também foi comer aquela carne, mas não recebeu nenhuma crítica. E ele, claro, é assim na televisão. Eu não sei fazer isso aqui, mas é isso aí. Eu faço mais ou menos igual a Dilma. Agora, em 2018, meus amigos, quem é que foi comer a carninha de ouro? Quem? Nicolás Maduro comeu a famosa carne durante a viagem à Turquia e foi duramente criticado por opositores na Venezuela, já que o país vive uma crise muito maior do que qualquer outro país da América Latina. Com a população realmente passando fome, sem papel higiênico, sem absolutamente nada, uma crise de abastecimento horrível e, claro, morrendo se disser alguma coisa contra o governo. Mas aqui no Brasil, né, o pessoal tá com Maduro. O apresentador Danilo Gentili abordou justamente isso em uma postagem no Twitter, como você pode ver na sua tela. Segundo o Danilo Gentili, os jogadores do Brasil sofreram críticas da imprensa daqui e Nicolás Maduro saiu ileso. E aí, Pietra, eu vou começar com você, porque eu sei que você reservou comentários especialíssimos a esse fato. Olha, uma análise sobre esse fato é a mais óbvia de todas, né? Aquela militância seletiva, né? Sobre que não é quem faz, não é o que se faz, é quem faz, né? Claramente o pessoal não se atentou ao Porchat porque a militância está preocupada em criticar os jogadores de futebol. E aí o Nelson Rodrigues falava uma coisa muito interessante, né? Que ele falava que a humildade e a modéstia tem que ser coisas de principidade Dinamarca, tem que ser coisa para a rainha da Inglaterra e que jogador de futebol, né? O pessoal que se ferrou na vida, durante a vida toda mesmo, né, que chupou cana na beira da estrada, né, era assim que ele falava, que esse pessoal tem que ostentar mesmo, porque eles deram duro para sair de onde eles saíram, para estar onde eles estão, e o dinheiro deles, eles fazem o que eles bem entendem. Agora, sobre o Maduro, a gente tem dois casos bem mais graves aí, né, a gente está falando do Maduro, que é uma liderança política comunista que acabou com o país durante as últimas décadas, né, aliás, quem precedeu ele, mas as pessoas estão na miséria no país onde ele mora. Isso. E o Chaves e Maduro. E
E hoje ele está, né, é um descaso com a situação miserável que o país dele se encontra, que não dá nem pra gente começar a falar, né? E mais de novo, sobre os jogadores, eu acho belo, justo e moral que eles gastem o dinheiro duro que eles conquistaram da forma que eles bem entendem. Belo, como é que é? Belo? Justo e moral. Belo, justo e moral. Que frase bonita. Hein, Capês? Capês, é o seguinte, a Juju Todinho falou, não apareceu aqui, mas ela falou uma coisa interessante. Se a pensão tá paga, come o que quiser. É ou não é? É isso aí. Eu tô louco pra ouvir o Capês aqui, pra ver o comentáriozinho dele. Vamos ver se é melhor que da Juju Todinho. Olha, em primeiro lugar, eu acho extremamente brega esse negócio de espremer pozinho de ouro na comida. Ou coisa cafona. No entanto, nós vivemos num regime de absoluta liberdade econômica. O regime capitalista permite que as pessoas possam buscar, realizar os seus sonhos, ainda que sejam sonhos bregas, mas elas têm direito. Não existe um patrulhamento a respeito disso. Quem produziu mais, quem trabalhou mais, quem teve ideias melhores e acabou, de certa forma, obtendo um sucesso, pode, com o seu dinheiro, recolhendo os seus impostos, gastar da maneira que bem entender. E vamos lembrar que a indústria do luxo emprega muita gente também. Ou seja, pessoas que têm dinheiro querem gastar com excentricidades, com coisas voluptuárias, né? Ou seja, de luxo simplesmente, querem fazer e geram emprego, geram todo um mercado a respeito disso. E, finalmente, que hipocrisia desse pessoal. Agora é uma lição. A esquerda é muito bem organizada, é muito bem treinada. A esquerda acusa os outros daquilo que ela é. Essa é uma estratégia claramente esquerdista e que usa muito bem esse tipo de linguajar. E esse tipo de crítica vem organizada. Os jogadores tivessem todos manifestado voto no presidente Lula, talvez tivessem sido poupados desse ataque. Tirando o Renato Maurício Prado, que está no ambiente esportivo e provavelmente deve ter achado brega mesmo e assintoso, os outros comentários realmente nota 0. No mais, eu não faria. Mas não, quem sou eu para ficar ditando regras de conduta para os outros? Se o dinheiro deles é lícito e eles querem gastar, gastem da maneira como bem entenderem. Bom, muito bem. Agora, Altomé, viajar de jato particular eu acho que é mais caro do que comer uma carne de ouro. Não é, não? Quanto é, né? Para eu pegar o meu jato, sair daqui para o Oriente Médio. Não é quantas só... carninhas, quantas carninhas de ouro, Tomé? Não é só o jato particular, são os hotéis de luxo, são os vinhos que se toma, toda a hipocrisia que roda em volta de tudo isso. Vamos entender o seguinte, vamos pensar aqui no empreendedor, tá? Até porque um jogador de bola não deixa de ser um empreendedor. Ele começou cedo, ele lutou, ele batalhou, muitas vezes sem dinheiro para condução, para poder chegar no clube, sem saber para onde a vida profissional dele ia. E essas pessoas que acabam sendo bem-sucedidas, como a maioria dos empresários que resolvem empreender, que dão a cara para bater, muitos têm que pegar o apartamento e penhorar no banco para conseguir um crédito, para poder comprar um produto, para começar a vender, para passar por todas as grandes burocracias que nós temos no Brasil. Quando acaba o dinheiro, ele pega um segundo empréstimo para pagar o primeiro e ele continua lutando, empregando, gerando riqueza. Qual é o problema dessa pessoa querer gastar o dinheiro dele num restaurante? Qual é o problema desses jogadores que são bem-sucedidos? E eles não são bem-sucedidos pelo que eles ganham, eles são bem-sucedidos pelo que eles geram riqueza. Estádios cheios, propaganda, marketing, venda de produtos com a marca deles. Eles têm o direito total de comer aonde eles quiserem, gastar o que eles quiserem. O dinheiro é deles, é lícito. Agora, se cria, né, toda essa narrativa em volta disso, porque é a forma da esquerda se colocar. Eles não querem que as pessoas que trabalham, que produzam, tenham as coisas. Agora, quem não trabalha, quem não produz, quem vive do Estado, pode gastar. Veja lá, Nicolás Maduro, o seu povo praticamente escravizado, mais de 80% de miséria, as pessoas não têm o que comer e ele está lá nesse restaurante. Qual é, né, o que se mostra para a sociedade com esse tipo de postura? A gente só vê narrativas da esquerda. Eles falam sempre, né? Eles reclamam do que nós fazemos, mas na verdade eles querem fazer igual, só que eles não têm a competência, a condição financeira para isso. Às vezes até vai, porque você colocou muito bem aqui, o seu dinheiro você não pode gastar, mas o dinheiro dos outros, tá legal. É que nem a história lá do jatinho, né? Não. Ele não emprestou o jatinho para o Lula, ele pegou uma carona. E aí, Nelson, eu gosto muito de uma coisa que o Pondé fala, que é o seguinte, esse pessoal, não é, que faz esse tipo de crítica, eles têm fetiche pela pobreza. Quem é que faz essa crítica? É o cara do Leblon, né? É o sofalista. Sim.
ou o socialista de iPhone. Ele usa a pobreza. É o cara que não sabe o que é pobreza, aí acha que tem uma dívida histórica a pagar, né? Que ele quer ser pobre, mas deu azar, né? de nascer rico. Né? É esse fetiche de pobreza que move esse tipo de crítica, seletiva ainda por cima, né? Seletiva, porque o Maduro pode, né? Sim, Pavinato. O dia que acabar a pobreza no mundo, esse pessoal não tem mais o que fazer. Acabou a pauta. Eles não vão ter mais assunto, vão perder o sentido da vida. Essa, infelizmente, é a realidade. Me chama muito a atenção a crítica vir do Casagrande, que era um comentarista de futebol e que hoje, infelizmente, sob o título de comentarista de futebol, não fala sobre futebol. Hoje a gente vai ter jogo do Brasil, eu não vi nenhum comentário do Casagrande falando sobre esquema tático, sobre quem joga, quem não joga, quem vai entrar no lugar de quem, se o Neymar vai jogar no meio, na ponta, no ataque. A gente não vê mais o Casagrande falando sobre futebol, ele só fala sobre questões políticas e, principalmente, contra os jogadores da seleção brasileira, que tem o Neymar, que apoiou um candidato que ele não gosta. É geralmente assim, seletivo, como você falou. Outro dia, o Casagrande fez um comentário... Devia mudar de nome, né? Um país com déficit habitacional devia ser Casa Pequena. Pois Sim, é. Foi ruim. O Big House... Foi bem ruim. O Big House, Casagrande, outro dia fez um comentário sobre futebol, falando que o melhor jogador da seleção do Uruguai era um fulano de tal lá. Um nome inexpressivo, ninguém conhece, e as pessoas perguntaram, mas quem é esse jogador? Não joga em nenhum grande time, a gente não vê na seleção. Não, ele é um grande nome, relevante da seleção do país do Uruguai, porque o pai dele lutou na ditadura em não sei que ano contra o regime. Infelizmente, o Casagrande, ele entrou numa bolha terrível, que se você pegar os últimos 10 artigos dele, você vai ver que nada fala sobre futebol. E nesse caso específico, sobre os jogadores que estão lá no país da Copa... Parece o marido da Fátima Bernardes, qual que é o nome dele? Marido Túlio da Fátima Gago. É o marido da Fátima Bernardes. O marido da Fátima Bernardes. Ele falou assim, eu tô assistindo a Copa, aí eu me vejo torcendo pelos países que já foram colonizados, inconscientemente. E entre dois colonizados, o que está menos desenvolvido. Essa é a razão de torcida dele. Mas em relação a esses jogadores, gente, no Catar não tem lugar barato para comer, eu imagino. Né? Então já a pessoa que está lá vai gastar. E outra, com dinheiro privado, dinheiro do próprio trabalho, não está gastando dinheiro público de ninguém. E esses jogadores, eles já têm a contribuição dele para a sociedade, de exemplo. Por exemplo, o Ronaldo, que é muito criticado por ter ido nesse restaurante, Ronaldo é um grande exemplo de superação e que inspira muitas pessoas. Ronaldo superou muita coisa, meu amigo. Superou, assim. Mas os outros jogadores também. Eu até muitas crises. Para aí. Não sei o que tem. Mas hoje ele ia ser herói, se aquela... Lembra daquela do Ronaldo? Sim. Né? Que ele foi surpreendido pelo atacante, né, no motel lá no Rio de Janeiro. Que maldade, hoje ele seria inclusivo, né? É inclusivo, exato. É isso, Pavinato. Essa lembrança foi bem interessante, Capês. O Capês, nós viramos gêmeos, esqueceu algum dia dessa história, né? Bom, ele fez tanto pelo Corinthians que ele tem direito. Ele brilhou muito. Ele brilhou muito no Corinthians. O poder e regras dele. Agora, né? o Tiago, uma coisa Brilhou interessante. mais do que o ouro da carne. Sem dúvida. E olha como a esquerda ela é bem organizada. E ela aplica, veja, estou fazendo a comparação exclusivamente para esse fim da mentira virar verdade. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, dizia, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Esse é um mantra da esquerda. Ela mente, ela acusa as pessoas de serem aquilo que elas são, usa a pobreza em benefício próprio, não quer ficar nem perto da pobreza, mas precisa explorar a pobreza para fins políticos, para obter dividendos eleitorais, e quando atinge, vive com os maiores milionários. Então é uma hipocrisia muito grande e a direita, ela é, a meu ver, desorganizada, não tem o mesmo nível de organização, são manifestações que vêm espontâneas, individuais e muitas vezes acabam sendo engolidas por organizações mais bem estruturadas como são essas da esquerda. Mas eles podem, sabe por quê? Porque é com amor.